Olá, o TV Saudades de hoje tem a honra de entrevistar o grande ator brasileiro, Jonas Bloch. Jonas Bloch tem uma carreira já muito longa e é dessa carreira que a gente vai conversar com esse grande ator brasileiro. Oi, Jonas, obrigado por ter aceitado nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Jonas, me diga uma coisa. Quando que o menino Jonas descobriu que queria ser artista, que queria ser um profissional das artes? Olha, isso para mim foi uma coisa tão natural. Eu não tive a angústia do adolescente que pensa no que ele quer ser na vida. Eu já, desde pequeno, já começava a fazer shows em festa de família, em colégio, em clube, e assim foi indo a vida inteira. Desde o começo eu já sabia que o meu caminho era esse. Eu sentia essa vocação. Ah, que legal. E na tua época tinha essa coisa de formação ou era uma coisa natural mesmo, automática? Você ia para a carreira e se tornava ator trabalhando? Não, eu fiz a escola de teatro da Dulcina de Moraes, que era no quando era no Rio de Janeiro, hoje está em Brasília, e fiz alguns cursos, vários cursos de voz, de dança, de tudo. Eu tentei me preparar o mais possível para qualquer situação na carreira. E o ingresso na carreira profissional, no profissionalismo, foi através de qual veículo? Teatro, provavelmente. Não, na escola de teatro eu acabei, eles encenavam uma peça com os alunos do final do ano, mas um dos atores ficou doente e a Dulcina me convidou para substituí-lo enquanto ele se cuidava. Mas profissionalmente eu estreiei, agora vou dar um atestado de Matusalém, eu estreiei ao vivo na TV Tupi, num programa chamado Câmera 1, que é uma coisa inacreditável que aconteceu, que eu estava numa van, que na época chamava Lotação, e no fundo dessa van estava um diretor de um programa que eu adorava, Câmera 1, da TV Tupi, toda sexta-feira. E quando eu desço do Lotação, estava chovendo, eu tinha um guarda-chuva e ele não, ele desceu também e pegou carona comigo no guarda-chuva. E eu disse para ele, eu sou fã do seu programa, não perco uma sexta-feira e a minha opinião vale mais, porque eu sou aluno de teatro. E ele virou para mim e disse assim, eu preciso de um garçom alemão no meu próximo episódio, você quer fazer? E aí eu me saí tão bem que eu fiquei 2 anos nesse programa. E quem era esse? Era o Jaci Campos. Chamava-se Jaci Campos. Claro, claro. E o que era o Câmera 1? Era um programa de dramaturgia? Era um programa, em geral, era mistério, suspense, tinha uma coisa mais misteriosa em todos os eventos, né? E esse programa até aconteceu uma coisa meio engraçada, porque eu fazia sempre pequenos papéis, né? O jornaleiro, o mensageiro, e um dia ele me chamou para fazer, me ligou e disse que eu ia fazer o papel principal. O papel título, quer dizer, o papel título é seu. Eu avisei a Escola de Belas Artes, os meus amigos da escola de teatro, família, todo mundo, papel título, e quando eu recebi o texto, o título era A Morte do Estafeta. A morte do carteiro. Antes de começar o programa, vinha um caminhão, me atropelava, os 4 telegramas mudariam o destino dos personagens, mas o meu papel, antes do letreiro, eu já estava morto. Mas é uma experiência interessante, né? Isso nós estamos falando de que ano, Jonas, pode dizer? 1958, 59. Puxa, faz mais de 60 anos, então. Você era um jovenzinho, um jovem ator, né? Era um menino mesmo. E teu sonho já era se tornar um ator conhecido, um ator respeitado, ou você entrou na carreira querendo conhecer o trabalho?
Não, não, eu queria exercer aquela profissão. Agora, se eu ia ser famoso, conhecido, respeitado ou não, eu não sabia. Era aí o destino, a carreira que ia dizer isso, né? O que me importava é que aquilo para mim era importante e era a minha vocação mesmo. E a vida inteira o Jonas foi artista? A vida inteira. Não, não, eu tive outras situações. Eu briguei com a minha família, ainda adolescente também, com meu padrasto. Eu tive um padrasto muito difícil. E aí me mudei para Minas, fiquei um tempo lá, o que não deixei de fazer teatro. Mas como eu tinha trabalhado numa loja, o meu padrasto me obrigava a trabalhar desde os 14 anos. E aí eu já sabia fazer projetos de decoração, de móveis, trabalhei um tempo com isso. Depois, meu cunhado quis abrir uma loja de decoração comigo. Teve uma história longa, mas, paralelamente, o teatro estava sempre presente e a Escola de Belas Artes também. Você é natural de Belo Horizonte? Não, sou do Rio, mas não adianta falar porque todos os Googles da vida me colocam como mineiro. E eu tive uma vida bastante longa em Belo Horizonte, de teatro, então eu sou considerado mineiro por muita gente. E A pesquisa... minhas filhas nasceram lá, minhas filhas são mineiras, minha ex-mulher era mineira, minha atual mulher é mineira, e eu estou sempre... Agora, por exemplo, eu estou aqui numa cidadezinha chamada Lavras Novas, que é um distrito de Ouro Preto, onde eu tenho uma casa... quarentena? Por causa da quarentena. Eu tenho uma casa e um ateliê onde eu faço minhas esculturas, minhas aquarelas. Tá, que a gente vai falar disso, que para mim foi uma novidade. Eu conhecia o Jonas ator. Mas porque eu pergunto isso porque eu procurei realmente, pesquisei para chegar preparado para essa entrevista, e aí eu vi Belo Horizonte. Por isso que eu estou te perguntando. Agora, é só Jonas Bloch? Esse é teu nome de batismo? Você só Jonas Bloch. Você tem parentesco com o pessoal o Adolfo Bloch, o Pedro Bloch? Tem. O meu avô veio da Ucrânia e depois trouxe 18 pessoas da família que estavam numa situação difícil lá, né? Essa situação política, eles estavam em situação difícil economicamente, financeiramente. Meu avô trouxe todo mundo, um deles é o pai do Adolfo, que era irmão dele, tá. né? Meu avô era tio do Adolfo, então o Adolfo é meu primo de segundo grau. Que barato. Barato. Bom, aí começou lá no programa do Jaci. Segundo eu tenho aqui, a primeira novela foi Algemas de Ouro, na TV Record, é isso? Foi uma participação de alguns capítulos e era do Benedito Rui Barbosa, Algemas de Ouro, exatamente. Não, mas eu acho que antes disso tinha TV de vanguarda, TV de comédia. Você fez essas coisas? Não, isso eu não fiz, não. Você fez só esse Câmera 1? Eu fiz, antes disso, só o Câmera 1, de televisão. Agora eu já tinha feito muito teatro. Então, porque teatro eu não encontrei registro de quantas peças foram. Você tem noção? Agora eu não lembro, mas foram muitas. Muitas, de né? televisão de cinema foram mais de 40 filmes. De televisão foi uma coisa aproximadamente também, em termos de produção, mais ou menos isso. 42 filmes. Vou ver aqui. 53 participações, mais 8 você decide. Então, são 61 participações em TV. Sem contar o Câmera 1. Sem contar o Câmera 1. É bastante coisa, né? Foi bastante coisa, mas valeu a pena. Foi muito bom de fazer. Jonas, e você lembra dos personagens todos? Tem alguns que são mais marcantes, tem alguns que são... Tem personagens, tem coisas que são mais do teu afeto e tem outros que têm uma repercussão tão grande que você começa a entender que alguma coisa aconteceu ali naquele seu trabalho. Eu tenho um trabalho na TV Manchete que eu fiz há mais de 25 anos, que até hoje me falam dele, que era um marginal, um bandido chamado Russo, numa novela chamada Corpo Santo, que foi um dos grandes sucessos da Manchete. E esse personagem, tem gente que até hoje me fala dele.
Giovanni Kepler, o russo. Novela do Zé Louzeiro e direção do Kozlov, do Zé Vilker, é isso? Isso mesmo, Que barato. Aí teve novelas que fizeram muito sucesso, como Mulheres de Areia, A Viagem, que agora está em cartaz de novo no Viva. Mas esses últimos trabalhos me agradaram muito. O trabalho que eu estou fazendo em Desalma, eu fiz 3 episódios só de Desalma, mas essas últimas novelas que eu fiz, eu acho que você sempre gosta mais porque você experimentou alguma coisa que vem da sua maturidade artística, né? Então, Novo Mundo e esse Bom Sucesso e Desalmas e Se Eu Fechar os Olhos Agora foram os últimos trabalhos e eu tenho um grande respeito por eles. No Desalma você faz um padre, né? Aonde? No Desalma. Um padre. No Desalma eu faço. É um padre... Cheguei a falar 4 frases em ucraniano, que é um padre ucraniano, Você fala ucraniano? Não, eu tive que aprender. Aí, e a minha família veio da Ucrânia. Um pouco antes, você fez o Se Eu Fechar os Olhos Agora, que foi uma minissérie da Globoplay, você fez um bispo. Exatamente, foi. Você tem origem judaica. Você tem origem judaica. Tenho. E aí, como é que faz? O ator tem que fazer tudo, né? Mas claro. É gostoso fazer padre, fazer bispo. Mas eu tenho uma série de padres que eu já fiz e, ao mesmo tempo, por outro lado, eu tenho uma série de vilões também que eu já fiz. Eu fiz num filme chamado Os Caravelhos do Diabo, também eu fazia um padre. Já fiz alguns padres. Como a Aida Gomes, que também tinha origem judaica e fez várias freiras, né? É bem legal isso, porque conhecer um universo diferente. Agora, uma coisa importante, como é que é o teu processo de construção de personagem, Jonas? Você, como é que funciona? Você decora? Eu sigo muito o Stanislavski, que é o mestre da interpretação, que ele corresponde para a dramaturgia, para o teatro, aquilo que o Freud significa para a psicanálise. O Stanislavski é um mestre nisso, tem uma teoria, um método dele. Então, tem alguns processos que você usa conforme o personagem. Você vai avaliando o personagem pouco a pouco, todas as características que ele vai mostrando no texto, e vai levantando o universo dessa pessoa, vai se aproximando pouco a pouco. E esse processo, ele subconscientemente, ele vai se impregnando dessa pessoa, desse universo, e pouco a pouco ele vai surgindo uma referência dele. A experiência te mostra, é claro que o lado instintivo é muito importante nisso, e o primeiro impacto que você tem com o personagem também é muito importante. Agora, cada personagem tem uma característica particular, né? Você aborda de uma maneira diferente, mas sempre avaliando o que seria a vida dessa pessoa, o que ela quer na vida, quais são os objetivos dela. Aí você avalia a classe social, a cultura, as relações. Em geral, na fala dos outros personagens, tem muita referência para o seu personagem, né? Enfim. Então, você tem que fazer um voo geral, o voo do pássaro, né? E você avalia todas as características que você encontra do personagem e ele vai chegando pouco a pouco. Mas e quando você menos espera, ele está ali diferente do que você é. A parte emocional do personagem, ela vem antes da parte física, ou a coisa com você ocorre simultaneamente? Simultaneamente, Que barato. O que toca na vida dessa pessoa, o que para ele é significativo, e aí, a partir dessas referências, você entende as reações dele e você começa a deixar. E o colega também te ajuda muito, né?
O colega que joga com você pode fazer a cena crescer imensamente se ele tiver com verdade. Imagino que o papel do diretor também é fundamental sempre há uma leitura, o diretor também passa um pouco da visão dele. Eu acho que isso ajuda na construção, né, Jonas? Ah, sim. Hoje em dia a gente tem uma grande vantagem. Uma grande parte das produções tem uma preparação anterior, tem um preparador. Isso muda muito. É como se fosse um ensaio do teatro, né? Na televisão e no cinema agora está se usando muito o coach, a pessoa que te dá uma série de referências, de exercícios, e aí você discutindo com seu colega a cena, discutindo com esse preparador, pode chegar a uma qualidade muito maior, muito maior. É outra coisa. Cinema, teatro e televisão são veículos com linguagens diferentes, processos diferentes. A composição do personagem independe da linguagem do que você vai fazer. Ou tem uma diferença da construção também? Não, o que muda não é o personagem, o que muda é o tom que você usa em cada veículo. Porque no cinema você faz um gesto desse tamanho, naquela tela imensa, aquilo vira uma coisa enorme. Se você passar um pouco da medida, fica exagerado. Então, os americanos têm no Actor Studio, que é baseado no método de Stanislavski, eles têm uma frase less is more, menos é mais. Quanto menos você fizer, mais resulta. Esse menos não quer dizer que não seja nada. É alguma coisa que tem, mas que tem que ser muito econômico, porque aquilo se amplia muito numa tela, né? E aí se você quiser dar muita ênfase, como no teatro, o teatro, como você tem que atingir a última fila, você faz de uma maneira maior. A voz é mais alta, mais impostada, o gesto é maior, tudo é diferente. Mas a essência do personagem é a mesma. Mas imagina o seguinte, para o ator que se formou no teatro, começou na televisão, quando vai para o cinema a primeira vez, deve sentir um pouco da dificuldade, ainda que seja orientado, ainda que seja dirigido. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo, porque a minha infância e eu ouvia novelas de rádio, ouvia os primeiros atores que vieram do rádio, que era uma coisa impostada, uma coisa melodramática, e você é influenciado por esse tipo de interpretação. Pouco a pouco eu fui descobrindo que isso estava demais e que eu tinha que trabalhar isso. E fui trabalhando aos pouquinhos, e devo ter feito os primeiros trabalhos um pouco exagerado, mas com o tempo você vai pegando a linguagem da televisão e do cinema. Você falou uma coisa interessante aí, você disse que você ouvia os atores de rádio. Provavelmente esses atores de rádio eram os veteranos que foram para a TV, quando a TV Exatamente. começou, o teu começo de carreira. Você era um jovem que começou com veteranos que eram jovens na televisão também. Então, eu estava aprendendo a fazer televisão mais ou menos com os jovens que estavam chegando. É diferente dos jovens que chegam hoje na TV, porque hoje os veteranos são veteranos em TV e os jovens são jovens. É diferente a relação? Porque estava todo mundo aprendendo. Porque acontece que, hoje em dia, o número de atores ou de pessoas pretendendo a ser atores é muito grande. Então, a televisão, quando escolhe um adolescente, um novato, ele passou por um teste no meio de centenas de pessoas. Então, são pessoas já com um talento especial. E como eles já absorveram um pouco o tom, a linguagem da televisão, eles já entram, não só tem a preparação, tem o talento, que eles foram escolhidos pelo talento, como também a visão, assim como eu absorvi um pouco os atores antigos que eram impostados na minha época, eles absorvem essa linguagem já hoje da televisão, que é muito mais solta, mais verdadeira, mais intimista, né? E a gente tem tido atores jovens maravilhosos,
nós temos um grupo de atores jovens de alta qualidade e algumas crianças também surpreendentes. Essa última novela, No Bom Sucesso, de uma menina que era uma paixão de pessoa e de atriz, né? Em geral, quando é bom um ator, de um modo geral, são boas pessoas também. Porque você tem que passar a humanidade, né? E você tem que ter uma compreensão do outro. Quem não tem a compreensão do outro, né? Quem não tem a compreensão do outro vai para a rua sem máscara e em aglomerações. Essa é a falta de compreensão do outro. Não tem humanidade nenhuma. Nem dele mesmo, né? Nem do cuidado com ele mesmo. Tomara que isso acabe logo, porque realmente, né, mexeu um pouco com a vida de todo mundo, né, Jonas? Agora, cada geração tem cada geração nova de atores tem os que ficam e tem os que acabam ficando pelo caminho. O ator experiente consegue perceber quem é que vai longe, quem é que vai ficar? Isso é muito circunstancial, porque às vezes você não entende os critérios da televisão, né? Você vê gente que trabalha não sei quantas novelas, de uma hora para outra some e desaparece e esquecem dele. E aí a pessoa desiludida, meio desencantada, ou ela vai para o teatro e satisfaz o seu lado artístico no teatro, ou ela procura outro trabalho, outra coisa para fazer, para não ficar em depressão, não ficar em situação difícil. E tem gente que também não se permite ser um ator no seu grande leque de possibilidades. Quer ficar só na televisão, só pensa na televisão. E aí ela acaba dando problemas, porque não se pode fazer toda uma carreira só com a televisão. Você, de alguma maneira, você acaba tendo problemas, né? Tem gente que nasceu para a televisão mesmo, tem uma linguagem comunicativa pela televisão, mas não se pode pensar na carreira como fama ou salários bons, é isso. Ou você gosta ou você não gosta. E o teatro te dá uma energia e uma experiência com o público direto, porque você, repetindo aquele texto diariamente, cada dia a plateia reage de uma maneira diferente. E você compreende também que desse dia você fez de uma maneira também um pouco diferente e viu uma outra reação. Esse aprendizado você leva para a televisão, você não está ouvindo o público, mas você já sabe que jogando daquela maneira o público vai reagir como você aprendeu, né, com o que eu chamo da linguagem subterrânea. Você está fazendo aquilo diariamente, por exemplo, se é uma coisa de ordem moral, você vê pelo silêncio, pela reação ou não, como o público reage àquilo, né? E essa variedade de atividade te dá também saber lidar com a corda bamba da carreira, né? Você não está na televisão, você está no cinema, você está no teatro. Você não emenda uma novela com a outra, a menos que você seja um contratado daqueles que ficam a vida inteira sob contrato. Muita gente não faz teatro, não faz cinema, porque a televisão amarra. Você não pode assumir um compromisso daqui 3 meses, porque você não sabe os contratados antigos, né? Os que têm longos contratos. Eu tive poucas vezes um longo contrato, e isso foi uma coisa boa, porque aí eu ia para a televisão, para o cinema e para o teatro, né? Mas essa coisa de não ter contrato não tira um pouco da estabilidade? É um desafio, mas tira a estabilidade, né? Mas como toda profissão liberal tem esse risco. Depois de um certo tempo, você já conquista um espaço e uma credibilidade que acaba sendo chamado. E os atores, de um modo geral, eles tentam sempre guardar uma reserva de, no mínimo, 3 meses, porque sabe que, às vezes, entre um trabalho e outro, pode passar um tempo sem você ser chamado. Então, as pessoas acham que é fácil, né? Você entra na carreira e pronto, não é bem assim.
Não é bem Agora, assim. a televisão tem uma característica, não sei se é boa ou se é ruim, mas como é uma indústria, ela repete fórmulas, né? Então, Ela tem que misturar o lado industrial com o lado artístico. Quando ela se coloca, muitas emissoras fecharam porque só olharam o lado industrial. E com o tá. tempo, se ela não tiver uma base econômica muito sólida, ela não aguenta, porque aquilo é uma loucura de despesa, de custos. Os custos são astronômicos, é uma coisa inacreditável. Tem hora que você diz assim, como é que pode isso dar certo com tanta gente, tanta gente? É uma multidão que faz parte de uma obra de televisão, E o de grande uma público novela. não tem noção disso, né? Não, não. É uma multidão. Agora, tem lá os seus recursos, que vai para o país inteiro, vai para o exterior, né? Repete, tem maneiras disso acontecer. Mas é uma produção, é uma coisa. É preciso muita coragem para se fazer uma televisão. E a Globo tem essa grande qualidade, né? Que conseguiu manter sempre um padrão, mesmo quando não tinha concorrência, ela sempre manteve um alto padrão de qualidade, sempre tentou criar critérios modernos, né? Não ficar só no chavão antigo, porque ela sempre coloca alguma coisa que move um pouco a discussão na sociedade. Ultimamente tem acontecido muito isso, né? Teve uma novela falando da menina que se achava que tinha nascido homem, teve casos de homossexualidades que foram discutidos, sempre num tom de discussão, não de escândalo, que é diferente, né? Não era apelativo, era para pessoas entenderem esse ser humano que existe. Não adianta você negar e querer botar o mundo numa forma tradicional. O mundo evolui e as coisas vão aparecendo e essas pessoas existem e querem ter, com todo o direito, de ter a sua vez no mundo, né? Não existe essa coisa de uma imbecilidade, o racismo, por exemplo. É tão imbecil uma pessoa que quer se sentir superior a outra só por causa da cor da pele ou por causa de uma raça. E essas pessoas, na verdade, eu acho ou de qualquer que coisa, elas, né? acho que essas pessoas, no fundo, são muito inseguras e precisam botar alguém discriminado para se sentir superior, né? E, na Exatamente. verdade, essas pessoas, no fundo, são inferiores, porque Verdade, elas porque não têm a grandeza de compreender o ser humano. São burros, são analfabetos em termos de humanidade. Elas são acham que se avaliam o ser humano por uma cor de pele ou por uma origem de país. Isso é uma idiotice, uma imbecilidade completa, né? E pior é que, às vezes, tem gente que acredita... ou pela escolha que fazem sexual, né? Ou pelo caminho. O preconceito pelo tipo de corpo, porque tem a gordofobia hoje. E a novela tem tratado essa coisa de inclusão de uns anos para cá, né, Jonas? Exatamente. Eu acho que a função da E de uma televisão... maneira que as pessoas discutam, que reconheçam que existe no mundo outras formas de pensar, outras formas de ser, né? Hoje em dia está uma coisa horrorosa, porque nós estamos vivendo um momento em que está se estabelecendo a divisão no país, como se houvessem dois times de futebol, e a pessoa não olha aquilo como de uma maneira democrática, né? Que é possível se pensar diferente. Pensou diferente é inimigo? Isso é coisa de ditador fascista, de pessoas com uma mentalidade de cocô de galinha mesmo, sabe? É aquele cafajeste, aquele machão idiota, grosseiro, que mal sabe lidar com as pessoas, que fica... E o pior é que tem muita gente que se identifica com esse tipo de personagem, né? O personagem que é cafajeste, que enfim, está se espalhando pelo país uma coisa muito, muito triste, que é dividir o país em dois, como se pensar diferente significasse que a pessoa é um inimigo. Não é um inimigo, é uma pessoa que tem uma inteligência e que pensa diferente e que não aceita certos preconceitos, certas redução da visão de mundo que está se tentando impor, né? Bom, enfim, se eu continuar por aí, a coisa vai longe.
Não, eu vi uma entrevista da Marieta Severo recentemente dizendo que essa divisão, pior do que a divisão, é que os dois lados estão mostrando o pior de si. Pois é. Eu acho interessante essa visão. Mas vamos Mas falar de... Se bem que é um assunto outro dia interessante, também... né? Fala. Pode falar. Não, eu também vi uma matéria sobre uma pessoa, eu agora não vou lembrar o nome da pessoa, dizendo que ele lamentava muito de ver que que é muito brasileiro que se identifica com a coisa grosseira, com a coisa agressiva, com a coisa discriminatória. E o pior de tudo são essas fake news que a gente está vendo. Eu recebo, às vezes, mensagens inacreditáveis de pessoas que acreditam no absurdo que está se espalhando, né? Isso virou uma máquina política da pior espécie, né? De mentir sobre as pessoas. Inclusive, a nossa classe teve uma canalice do senhor Jair Bolsonaro, um canalha, C-A-N-A-L-H-A, canalha, porque a Lei Rouanet não é o que ele quis dizer. Ele joga uma frase, por exemplo, que a dona Maria Bethânia ganhou não sei quantos milhões para fazer o show dela. É mentira. Ela não ganhou esse dinheiro, ela tinha que pagar direitos autorais, uma orquestra, transporte, aluguel de som. O espetáculo que eu fiz, o último espetáculo que eu fiz em teatro, que era um musical, que era o Pippin, custava por dia o aluguel do teatro R$6.500 por dia. Então, ele fica jogando a ideia de que os atores que ganham isso. Não é verdade. Tem companhias que recebem da Lei Rouanet uma fortuna e perdem dinheiro. Quem ganha dinheiro na base da coisa ele tinha que explicar ao senhor Jair como é que o senhor Queiroz depositou 89 mil na conta dele. O dia que ele explicar isso, ele pode ter alguma moral para falar alguma coisa da classe artística. Bom, eu não posso... Vamos parar por aqui, porque senão daqui a um bocado eu estou encamado. Na verdade, quem não faz teatro não sabe, o mesmo cinema, o mesmo televisão, como você falou, não sabe o custo e quantas pessoas envolvidas. Mesmo numa peça de teatro, com poucos atores, atrás do palco, tem técnicos. Nesse espetáculo do Pippin, trabalharam 200 pessoas, 200, entre costureiras, cenógrafos, marceneiros, iluminador, cara do som, os que executavam. Se eu te falar, é uma loucura. Coreógrafos, cenógrafos. Assim como eu falei da televisão, é uma imensidão de pessoas recebendo. É mentira que o dinheiro seja... É mentira que o dinheiro... Quem está mamando nas tetas do governo são os políticos todos que não abrem mão das suas regalias, ganham fortunas, né? Inclusive, o senhor Jair Bolsonaro devia explicar um pouco o cartão dele lá, que ele está gastando aquelas fortunas todas, que não dá para explicar. Bom, vamos parar de falar esse assunto, porque eu não consigo parar com isso. Bom, então vamos lá. O teatro, diferente do cinema, por exemplo, o ator não se vê em cena. Mas, ao mesmo tempo, ele tem o retorno imediato da plateia. O que é mais gostoso de fazer? Teatro, cinema ou TV? Como que é a reação do público? É diferente, né? É diferente. Para mim, as pessoas, de um modo geral, falam que preferem o teatro. Eu entendo por quê, porque é muito mais emocionante ter uma presença de pessoas, esse encontro, essa troca que existe diária. É muito vivo o teatro. Você sai do trabalho cheio de energias, de emoções e tudo. Desculpa. Mas, para mim, o que importa é o trabalho bem feito. Quando você sente que está numa produção como agora eu vou fazer parte da segunda temporada do Desalma, que é um trabalho primoroso, você vê que está participando de alguma coisa maior, com um acabamento, um cuidado. É o Carlos Manga Júnior, que é o Manguinha, que é um diretor de primeiríssima qualidade. Você se sente fazendo parte de alguma coisa maior.
que aquilo tem um significado de alto nível profissional, que isso te emociona muito. Para mim, me emociona muito. Depois eu quero falar de emoção. É a segunda série que eu faço com ele. Se eu fechar os olhos agora, também é direção dele. Então, é assim, tem trabalhos que você não sente a vibração, a alma, que você sente em outros. Mas eu sou apaixonado pelo trabalho que faço, então, se eu estiver lá, eu estou feliz. Ô, Jonas, eu ia te perguntar, você se vê? Você gosta de se ver na TV? O trabalho que você faz, você gosta de se ver na TV? Você gosta de se ver no cinema? Como é que é isso? Eu sou muito crítico, isso é um dos problemas, né? Eu fico sempre... E às vezes eu perco muito a noção de como é que está. Eu mesmo, às vezes, agora mesmo com que eu tenho feito muito trabalho de artes plásticas, acaba um trabalho, às vezes, eu digo assim, não sei se ficou bom. E aí, quando eu posto, ponho no Instagram, que eu vejo a reação das pessoas, eu me surpreendo, porque eu não tinha visto dessa maneira. Eu fiz uma escultura de 2,13 metros de um Dom Quixote que eu achei que estava bom, mas não achei que estava maravilhoso como as pessoas falam, né? Eu acho que a minha visão nem sempre é igual à de quem está de fora. Eu gosto de ver para ver se eu posso aprimorar e tudo. Mas eu não tenho muita noção de como aquilo impacta as pessoas ou não, né? Agora, uma outra pergunta. Você é pai de uma atriz? Sou. É um pai tiete ou é um pai crítico? Eu sou um pai extremamente tiete, mas também, quando ela me pede opinião, eu sou crítico também. Mas eu sou muito tiete. Ela é demais, né? Ela é uma coisa maravilhosa. Ela fez um trabalho maravilhoso agora no Segunda Chamada. Muito bom o trabalho. Ela vai gravar agora a segunda temporada. Ela dá um show, né? Ela dá um show. Ela te pede conselho? Ou hoje ela já chegou num ponto que ela chega a falar, não é assim, pai? Ela dá conselho? Não, a gente tem um diálogo que é muito engraçado, porque durante nossas conversas, a conversa viaja por vários caminhos. Uma hora eu sou o pai, outra hora eu sou o amigo, outra hora eu sou o profissional colega. Então, a gente sempre... outra hora a gente discute política. Então, a gente tem uma relação muito variada e muito afetiva. Ela é uma pessoa fantástica, como mãe, como pessoa, e como atriz nem se fala, né? Você já trabalhou com ela? Já contracenou com ela? Não, a gente já fez comercial junto, a gente já fez uma apresentação de uma convenção, mas teatro, cinema, televisão, não. Eu já trabalhei na mesma produção que ela estava, mas não com ela. Que foi... Tem vontade? Vocês têm vontade de fazer um trabalho junto? Eu tenho, mas eu acho que os meus colegas que trabalharam com os pais disseram que não dá muito certo, que o público não vê muito o personagem, vê sempre a família, né? Mas vontade eu tenho, é claro. Eu lembro, eu posso estar enganado, mas que a Deni é a sua segunda filha, né? A outra filha. Ela também tentou a carreira artística, não? Ela trabalhou durante um bom tempo. Eu lembro. Ela fez algumas peças, e ela era uma excelente sapateadora também, mas num determinado momento ela achou que ela queria uma vida mais doméstica, mais de família, e que a nossa vida era muito louca, e ela tinha toda a razão. Mas ela não trabalha com eventos? Como ela trabalha, ela é divulgadora especializada em gastronomia, ela tem uma empresa de divulgação. Ela fez muitos comerciais, mesmo enquanto ela fazia divulgação, de vez em quando ela fazia uns comerciais, e ela é ótima atriz, ela é ótima. Eu conheci a Deni numa consultoria que ela fez para um trabalho que eu estava fazendo. Ela é mais nova que a Débora, né? Ela é 3 anos mais nova.
Me diz uma coisa, e você gosta de... sobre emoção, que você falou sobre emoção, a gente já vai falar do artista plástico, tá? Você disse que se emociona muito. Você se emociona ao ler um bom texto, ao fazer a cena, ao ver um outro colega fazendo uma boa cena, ou a ver a cena que você fez? Como que é a tua relação emocional com essas emoções? Eu tenho uma emoção muito à flor da pele. Então, eu sou daquele que chora em situações fortes e tudo. E depende da situação, eu me emociono. Eu me emociono muito fácil. E aí, quando em cena a gente está com a carga da cena fazendo para valer, a emoção acontece muito, muito, muito claramente. Eu já conversei com atores. Eu tive uma cena uma das cenas, você me perguntou uma hora sobre papéis, no Novo Mundo, eu fazia um senhor austríaco que se apaixona por uma escrava. E ele... Sim, que ele é irmão da Julia Lemmertz, que era vilã. Ela era vilã, né? Isso. E eu tinha uma cena, e essa pessoa, mesmo de idade, ele nunca tinha tido uma relação sexual. E ele se apaixona por essa escrava, e uma hora eles começam a se tocar, e ele começa a sentir a emoção e a excitação, mas ele tem toda uma prisão de princípios e tal. Essa é uma das cenas bonitas que eu guardo na lembrança, que eu fiz com a Sharon Menezes, que é uma querida pessoa e uma grande atriz. E nós fizemos uma cena que ficou muito interessante. Para mim, uma das bonitas cenas que eu já fiz nessa novela. Eu acompanhei a novela mais ou menos, porque era a novela das 6 e era difícil acompanhar, mas eu vi algumas cenas. Bom, você fez... quando faz personagem com o mesmo nome, você fez 2 Ismael, você fez 2 Jaques, você fez não sei quantos Ricardo. O contexto ajuda a diferenciar um do outro. O Ismael, um era diferente do outro, né? Era. Não, cada personagem ele acaba resultando numa coisa diferente sempre, né? Mesmo os padres. O Manguinha, se você olhar, se eu fechar os olhos agora, o padre que eu faço nele, o bispo que eu faço lá, não tem nada a ver com o padre que eu faço no Djalma. São 2 pessoas completamente diferentes, sendo a mesma profissão, mesmo ambiente. São bem diferentes. As características dos personagens são diferentes também. Mas aí faz parte da construção do teu personagem. Agora, Jonas, você já fez, numa carreira longa, você já fez todo tipo de papel. Mas você é muito chamado para fazer vilão. E o vilão, normalmente, é o que movimenta a história, né? Você gosta do vilão? Eu gosto do meu trabalho. Agora, aquilo que eu falei na hora de construir um personagem, né? Você tenta entender esse ser humano. Agora, o que acontece muito no Brasil é que você faz um personagem bem, pronto. Pensar no vilão, o Jonas faz bem. Então, é muito a tendência, tanto é que eu já fiz vários vilões e vários padres também. Porque por isso que eu digo, a televisão ela cria um padrão que dá certo né? Mas em televisão já... Como? Pode falar. Não, na televisão já fez de tudo, de todo tipo de papel, né? Essa última novela, Bom Sucesso, o meu personagem tinha uma coisa muito interessante, que era um vilão, que ele, ao mesmo tempo que era vilão, ele também era vítima. Então, ele vem se vingar de uma situação anterior, porque ele foi no personagem de Fagundes foi vilão com ele.
Então ele vem volta para se vingar. Então é uma mistura bem interessante, porque ele vem com um sentimento de injustiça com ele, que é diferente dos vilões tradicionais, né? Que vem para conseguir um dinheiro, vem para conseguir poder e tal. Para fazer injustiça com o outro. O vilão normal faz injustiça com o outro, né? Nesse caso, ele era vítima também.